Oiê, gente, vamos lá. Ainda conteúdo de potência, né? Nós na última aula vimos potência de números naturais, aí a gente viu aí como é que se constrói a ideia de potência, o que é a potência propriamente dita, o cálculo da potência, as propriedades de potência, e aqui a gente continua ainda com o tema de potenciação, porém, agora com números racionais relativos, né, com as frações. Deixa eu só ver aqui se o computador me obedece e segue para o próximo slide. Ok. Então, veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando ainda as dúvidas que vocês ainda tiverem sobre potência, tá? Então, potência de números racionais com expoentes inteiros não negativo, né? Então, primeira parte aqui a gente vai ver só com expoente positivo. Números inteiros não negativo é a mesma coisa de número natural, tá, gente? Então, a definição de potência de números racionais com expoentes inteiros positivos é a mesma que nós estudamos lá dos números naturais, tá? É a mesma ideia. Então, nós temos aqui uma potência, só que está sendo usada aqui uma outra nomenclatura. Lá a gente estava usando P e N, aqui a gente está usando A e N. Então, aqui eu tenho a minha base, eu tenho o meu expoente, esse expoente, que são os fatores, ele vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a minha base, né? Então, A vezes A, infinitamente, N fatores, né? O número de vezes que eu vou expor essa base em forma de produto. Então, para todo número racional A e número inteiro N maior do que 1, ou seja, para números positivos, temos que aqui nós temos a base, aqui nós temos o expoente. A gente já sabia disso, né? Porque nossa aula foi bem recente. A mesma vai se aplicar aqui, a mesma ideia vai se aplicar aqui nos números racionais. Então, sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Lembram disso? Multiplicação de fração por fração? Então, se eu tenho aqui uma potência na forma fracionária, esse N aqui, olha, aqui é a minha base, aqui é o meu expoente. Eu vou repetir essa base conforme o expoente. Então, digamos, se o expoente for 2, eu vou repetir 2 vezes. Se for 3, eu vou repetir 3 vezes. Se for 4, 4 vezes, e assim por diante. Isso aqui vai me gerar uma multiplicação de frações. Opa, acho que foi muito. Deixa eu ver. Agora, aqui, quando o expoente é um número negativo. Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu estou aqui na dúvida se foi muito. Acho que não, é isso mesmo, tá? Então, a ideia é a mesma. Eu vou multiplicar conforme aqui o número de fatores. E aí eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aí aqui, nós temos quando o expoente é negativo. O que eu faço, né? Quando o expoente da minha potência é um número inteiro negativo, eu preciso inverter a minha base. Então, se aqui estava A sobre B, vai ficar B sobre A. Depois que eu inverto a base, eu também vou aqui trocar o sinal do expoente. Se o expoente era negativo, agora ele vai ficar positivo. E aí, para calcular, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação de fração, ou eu posso pegar direto aqui, olha, B elevado a N e A elevado a N. E aí eu calculo essas potências, tá? A gente vai ver exemplo aqui. Note que a potenciação de fração é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente N.
Essa, gente, é uma forma abreviada de você calcular essa potência, tá? É uma forma abreviada. Se você quiser fazer as multiplicações, repetir a base tantas vezes conforme o expoente, depois multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, você pode. Mas, se você quiser fazer de forma abreviada, forma curta, você pode simplesmente pegar o numerador e elevar ao expoente indicado, pegar o denominador, elevar também ao expoente indicado, e aí calcula cada uma das potências, tá? Tranquilo isso. Agora aqui, olha, a regra do sinal de uma potência. Quadro resumo da potência A elevado a N, quando A é um número inteiro e N é um número natural. Essas regrinhas aqui, elas são bem bacanas, porque evita que você fique fazendo muita conta, né? Se você já sabe a regra, você pega um atalho. O atalho é o quê? É um caminho mais curto para se chegar a um destino, né? Então, olha só, toda vez que você tem uma base positiva, você vai ter um resultado com uma potência positiva. Se a base for negativa e o expoente for par, você vai ter um resultado positivo na sua potência. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, você vai ter uma potência negativa no resultado. Tipo assim, de forma geral, toda vez que o expoente é par, o resultado da potência é um número positivo, tá? Independente se a base é negativa, se a base é positiva. Toda vez que o expoente é aquele númerozinho que fica lá em cima, toda vez que ele for par, o resultado da sua potência é positivo. Toda vez que ele for ímpar, o resultado da potência vai ter o mesmo sinal da base, tá? E aí você só precisa decorar essas duas regras. Se o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Aí, se a sua base for positiva, o resultado vai ser positivo. Se a sua base for negativa, o resultado vai ser negativo, se o expoente for ímpar, tá bom? Olha o exemplo aqui de aplicação da potência, ó. 3 quartos elevado ao quadrado. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, e 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16, tá? 2 quintos elevado ao quadrado. Eu pego, aliás, desculpa, elevado à quarta potência. Eu vou pegar 2 elevar à quarta potência e vou pegar o 5 e elevar à quarta potência. Então, aí eu calculo 2 à quarta, 16, 5 à quarta, 625. Ó, 2 à quarta, a base vai se repetir 4 vezes. Eu vou pegar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 5 elevado à quarta também vai repetir o 5 4 vezes. Então, eu vou pegar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 4, 625, tá? E aqui, 1/3 elevado à quinta potência vai ficar 1 elevado à quinta e 3 elevado à quinta. 1 elevado à quinta é 1 e 3 elevado à quinta é 243. Agora, se o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, lembra, eu preciso inverter a base. Então, se a base era 3 sobre 4, agora será 4 sobre 3. O expoente, que era... deixa eu voltar aqui. O expoente que era negativo, ele fica agora positivo, porque aqui ele não apareceu, tá? Mas tá, era para estar aqui o número 2 positivo. Mas está aqui no resultado, ó.
4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, fica 9/16, tá? 7 décimos elevado a menos 3. Eu vou inverter a minha base. Então, o inverso de 7 sobre 10, 10 sobre 7. O expoente era negativo, agora fica positivo. Aí eu calculo 10 ao cubo, 7 ao cubo. Então, 10 ao cubo dá 1.000, 7 ao cubo, 343. 1/5 elevado a menos 4. Expoente negativo, eu vou inverter. O inverso de 1 sobre 5 é 5 sobre 1. Expoente estava negativo, agora fica positivo. Aí eu calculo 5 à quarta. Olha, gente, aqui era 4, tá? Ó, isso aqui foi erro de digitação aqui no material. Mas o expoente aqui é 4. Então, 5 à quarta, 625. 1 à quarta é 1. 625 sobre 1 é 625. Quando o expoente é 0, segue a mesma regra que nós estudamos lá para números naturais. Toda vez que o expoente é 0, o resultado é 1, tá? Então, aí não tem muito o que fazer. Aí, a gente vem agora aqui para a radiciação, que é a operação inversa da potenciação, tá? O inverso da potenciação é a radiciação, é o caminho de volta. Assim como a operação inversa da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão, da potenciação é a radiciação. Então, considerando uma fração do tipo A sobre B, sendo B diferente de 0, a raiz de índice n de uma fração é dada por. Então, se eu tenho raiz n de A sobre B, eu posso resolver essa radiciação calculando a raiz n de A sobre a raiz n de B. Ou seja, eu calculo a raiz do numerador e do denominador. Exemplo. Raiz quadrada de 25/36. Eu calculo a raiz quadrada de 25, calculo a raiz quadrada de 36, mantendo sempre em forma de fração. Então, a raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. Raiz cúbica de 8/27. Aí eu calculo a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27. Então, aí vai dar 2/3. Agora, quando eu vou calcular a raiz de um número, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Se, por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 25, eu penso assim, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 36? Qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? Qual é o número que é elevado ao cubo dá 27, tá? Então, a gente raciocina desse jeito para encontrar esses resultados, tá? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 25/36 é 5/6, raiz cúbica de 8/27 é 2/3. Exemplo, suponha um terreno quadrado cuja área é 72,25 metros quadrados. Calcule o valor que mede cada lado desse terreno. Se o terreno é quadrado, então, para eu saber a medida do lado, eu calculo a raiz quadrada da área. Então, a raiz quadrada de 72,25. Para descobrir, se você for fazer no canetão, você vai primeiro ver o número 72, ele está entre quais números? A raiz quadrada dele vai estar entre quais números? Veja, o número 8 ao quadrado dá 64. O número 9 ao quadrado dá 81. Então, 72 está entre 64 e 81. Logo, a raiz quadrada dele estará entre 8 e 9. Aí você vai fazendo tentativas. 8,1 vezes 8,1, não deu. 8,2 vezes 8,2, não deu.
8,3 vezes 8,3, não deu. Até você chegar no número que vai dar, que no caso é o 8,5. 8,5 vezes 8,5 vai dar 72,5. Quando eu estiver fazendo exemplos no canetão, eu mostro para vocês uma situação como essa, para vocês recordarem e saberem, outros para saberem, né, como é que se calcula raiz quadrada de número decimal ou até mesmo a raiz quadrada não exata. Aqui é um exercíciozinho, vou dando pausas aqui para vocês depois printarem a tela para fazer essa atividade, tá? Ó, segunda questão. Só o tempinho, estou aguardando só o tempinho do print, tá, gente? Porque não dá para esperar vocês copiarem durante esse vídeo. Tá? Terceira questão. Quarta questão. Quinta. Sexta. Sétima. Opa, sétima questão. Tá? Então, a aula hoje bem curtinha, só para vocês aí recordarem ou virem pela primeira vez como é que se calcula aí raiz de números racionais. Beleza? Beijos, fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.